Olha, falar de doença cardiovascular no Brasil é ir muito além de uma questão de saúde. É uma história contada por dados, que revelam desafios enormes, desigualdades e também a resiliência do nosso sistema. Vamos mergulhar nesses números para entender o que eles contam de verdade. Para a gente ter uma noção real do custo dessa crise, não dá para olhar só para os números de mortes. Tem um conceito chamado DALY. Pensa nele como tempo de vida saudável perdido. Ele soma os anos que uma pessoa perde por morrer cedo com os anos que ela vive com alguma incapacidade. É a medida mais completa que a gente tem do impacto de uma doença. E olha só esse mapa, ele escancara essa realidade. A carga de DALYs, ou seja, esse tempo perdido, muda drasticamente dependendo do estado. As áreas mais escuras mostram exatamente onde a vida saudável está sendo mais impactada. Fica claro que o lugar onde se vive no Brasil tem uma influência direta no risco de ter uma doença cardiovascular. Então, vamos começar entendendo o tamanho do problema. Qual é a real dimensão dessa crise e como ela se espalha de forma tão desigual pelo nosso país? Os dados são bem sérios. Maranhão, Rio de Janeiro e Pernambuco estão no topo da lista com as taxas mais altas de anos de vida saudável perdidos por doenças cardíacas. E é importante lembrar, isso não é só estatística. Por trás de cada número desses tem vidas, tem famílias sendo afetadas, o que mostra uma desigualdade muito profunda na saúde do Brasil. Certo, já vimos a dimensão. Mas o que está por trás desses números? Agora a gente vai investigar quais são os principais fatores de risco, os grandes vilões que estão impulsionando as doenças cardiovasculares no país. Esse número aqui é alarmante. Pensa só, de um grupo de altíssimo risco, pessoas que já sofreram um infarto ou um AVC, só 6,7% estão recebendo estatinas, que é o medicamento essencial para a prevenção. E se a gente for ver as estatinas de alta potência, o número despenca para chocantes 0,6%. Isso aponta para uma falha gigantesca no tratamento preventivo, né? O sobrepeso é outro ponto crítico. Os dados mostram que 57,2% dos adultos no Brasil estão com sobrepeso ou obesidade. Isso é mais da metade da população. Esse é um dos principais motores de hipertensão, diabetes e, claro, das doenças do coração. É um desafio de saúde pública em uma escala gigantesca. E o campo de batalha está mudando. Enquanto o cigarro tradicional perde força, uma nova ameaça surge. Quase 17% dos adolescentes brasileiros de 13 a 17 anos já experimentaram cigarros eletrônicos. Isso é uma nova geração inteira sendo exposta à nicotina e a riscos que a gente nem conhece direito a longo prazo. Pois é, essa imagem resume bem a situação. De um lado, o Brasil foi um sucesso mundial na redução do cigarro comum, graças a políticas públicas muito firmes. Só que do outro lado, surgem os cigarros eletrônicos, muitas vezes com essa cara de inofensivos, abrindo uma nova frente de batalha contra o vício em nicotina, mirando justamente na população mais jovem. Mas a história não para nos fatores de risco individuais. O próprio sistema de saúde enfrenta desafios enormes que acabam complicando os esforços de prevenção e de tratamento. Essa frase do relatório é pesada. Ela revela uma falha crítica na conscientização. Em um dos estudos, 1/3 dos entrevistados não soube reconhecer nenhum sinal de alerta para AVC. E quase metade não sabia o número da emergência. Quando cada segundo conta, essa falta de conhecimento pode ser fatal. E os dados mostram que o sistema não é igual para todo mundo. A Pesquisa Nacional de Saúde revelou uma disparidade bem preocupante. Adultos brancos com hipertensão têm bem mais acesso a consultas com especialistas do que adultos negros e pardos. Essa desigualdade no acesso ao cuidado pode, claro, levar a resultados muito piores para certos grupos da população. A pandemia da Covid-19 foi um verdadeiro teste de estresse para o sistema de saúde. Durante a crise, as hospitalizações por AVC caíram. Mas, olha que paradoxo, as internações em UTI por AVC aumentaram. O que isso sugere? Que as pessoas estavam adiando a busca por ajuda e, quando chegavam ao hospital, já estavam em condições muito mais graves, o que expôs as fragilidades do sistema. Diante de um cenário tão complexo, qual é o caminho a seguir? Vamos ver o que o relatório recomenda para enfrentar essa crise de saúde cardiovascular no Brasil. O relatório desenha um caminho bem claro, começando pela necessidade de ter dados melhores para entender o problema a fundo.
A partir daí, é essencial ter políticas nacionais fortes para promover hábitos saudáveis e, o que é fundamental, atacar as desigualdades no acesso ao tratamento. E, por fim, é preciso investigar de forma proativa as novas ameaças, como os cigarros eletrônicos e os efeitos da Covid-19 no longo prazo. E isso tudo nos deixa com uma questão central. O Brasil parece estar numa corrida contra o tempo. De um lado, novos desafios de saúde, como a obesidade e os vapes, crescendo. Do outro, um sistema de saúde que luta para se adaptar e garantir acesso igual para todos. A grande pergunta é se as políticas públicas vão conseguir acompanhar esse ritmo para proteger a saúde da nação.